Vamos tirar aplicações de Apocalipse capítulo 8. Este capítulo é muito importante porque ele acaba com aquela ideia muito comum de que Deus só faz justiça no dia do juízo, ou que Deus deixa para vingar, castigar no final dos tempos apenas, e não durante esta vida. Dê uma pausa rápida no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 8, aplicações. Versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. No começo do capítulo temos a ideia de reverência expressa aqui com respeito àquilo que Deus vai fazer. Note que o Cordeiro, Cristo, abre o 7º selo para revelar um novo evento e há silêncio no céu, cerca de meia hora, dando aquela ideia de expectativa reverente com respeito àquilo que Deus irá fazer. Então, no verso 2 temos: vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Agora o apóstolo João vê 7 anjos específicos, porque aqui temos o artigo definido os, então são 7 anjos específicos que se acham em pé diante de Deus. E esses anjos recebem as 7 trombetas de advertência, aquelas que eu tenho mencionado, que anunciam eventos que vão acontecer no mundo e são juízos de Deus de advertência. Isto é, são juízos de Deus contra os não crentes para adverti-los, principalmente com respeito à ira de Deus pela vida impiedosa que vivem. Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo, não. A ideia de que, tudo bem, mas um dia Deus vai agir. Não, Deus, ele age o tempo todo. Durante todo o período da era da igreja, ou seja, aquele tempo entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, Deus está sempre agindo. Ele não deixa o pecado impune. E as trombetas revelam isso de forma muito clara. As advertências de Deus ocorrem o tempo todo. O problema é que os não crentes normalmente ignoram essas advertências. Além disso, há uma mentira espalhada pelo inimigo por todo o mundo de que Deus não tem nada a ver com as calamidades que acontecem, não tem nada a ver com as tragédias ditas naturais, não tem nada a ver com qualquer desastre que acontece neste mundo. E isso é um tremendo engano. Porque num mundo comandado por Deus, não é admissível pensarmos em coisas acontecendo de forma aleatória, tragédias aleatórias, desastres aleatórios, calamidades e coisas do tipo acontecendo simplesmente ao acaso. Isso não condiz com a ideia de um Deus soberano que controla todas as coisas e que escreve a história. Pense comigo, se tudo o que acontece, na verdade, é a execução de um plano divino, como poderíamos colocar de fora aquelas coisas ruins, normalmente chamadas de calamidades naturais? Não faz sentido. No versículo 3 temos: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Quando nós vemos aqui a menção do altar, do incensário de ouro, a menção também de orações dos santos, nós temos de considerar essa imagem como que apontando para a realidade de um Deus que atende às orações de seu povo. É isso que esse versículo quer nos ensinar. As orações dos santos, acompanhadas da intercessão de Cristo, são levadas diretamente a Deus. Deus recebe continuamente as nossas orações e,
para garantir que elas sejam respondidas, essas orações chegam a Deus acompanhadas da intercessão de Cristo, porque é a intercessão de Cristo que valida essas orações, que as torna aceitáveis. Por quê? Porque a ideia principal é que sem Jesus jamais teríamos uma relação pacífica, amigável, harmoniosa com Deus. Quando Deus recebe alguma coisa do crente, quando Deus olha para o crente, ele vê nele alguém que foi substituído por Cristo. Então é impossível se relacionar com Deus, agradar a Deus, ter uma oração recebida de bom grado por Deus, se Cristo não estiver nisso. Daí porque a intercessão de Cristo fazer parte de seu ministério messiânico. Jesus obedeceu à lei por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e continua o seu ministério messiânico intercedendo por nós, viabilizando continuamente essa relação que nós temos com Deus. Você pode orar tranquilo, você pode confiar que Deus está recebendo suas orações e que essas orações vão acompanhadas da intercessão do próprio Cristo. Além disso, a Bíblia também revela que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Diante dessas verdades, jamais pense que Deus não ouve as suas orações. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Você entendeu aqui a imagem? O anjo apresentou a Deus as orações dos santos, acompanhadas das intercessões de Cristo e certamente do Espírito Santo também. E aqui, após Deus ter recebido essas orações, ele resolve então atender a todas essas orações. E o que acontece quando Deus resolve atender as orações? O anjo toma o incensário, enche de fogo do altar e o atira para onde? Para a terra. E há trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, querendo nos ensinar agora que o juízo de Deus é a resposta para as orações dos santos. Deus resolve responder e imediatamente é jogado à terra o incensário com fogo do altar, apontando para as punições, os castigos, o juízo, a resposta de Deus às orações dos crentes. E agora os anjos vão tocar as trombetas e revelar de forma detalhada o que são esses juízos que foram jogados sobre a terra. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Veja só como a natureza é afetada pelo juízo de Deus contra os não crentes. Nunca mais, ao se deparar com problemas na natureza, queimadas, essas tragédias que vemos todos os dias na TV, nunca mais pense que isso é de origem simplesmente humana. É o que o pessoal chama de fatalidade. Não, isso é ação de Deus. Isso é uma trombeta que foi tocada. Especificamente, qual trombeta? A primeira trombeta. É uma advertência de Deus para o mundo. Quando o ser humano olhar para esses desastres sobre a natureza, ele tem de pensar o seguinte: Deus pune o pecador, Deus pune o pecado, Deus não está satisfeito como as coisas estão.
E aí, após perceber isso, cabe ao homem voltar-se imediatamente para Deus. Mas, professor, ninguém fala a respeito disso. Ninguém, pelo menos eu, nunca ouvi esse tipo de coisa. Como é que as pessoas hoje vão relacionar desastres ditos naturais, queimadas e coisas do tipo, com a ira de Deus contra o pecador e contra o pecado? Como elas vão fazer isso? Realmente, sem essa informação que estou dando aqui, não tem como. É por isso que a igreja deveria, em seu papel profético, como porta-voz de Deus, dizer ao mundo essas verdades. A igreja deveria abrir os olhos do mundo para o fato de que tudo de ruim que acontece é culpa do pecado, porque Deus não deixa o pecado impune e tem de agir contra ele, punindo o mundo. Deus, por ser um Deus justo, não pode ficar inerte, não pode ficar apenas olhando, ele tem de agir. E a igreja deveria abrir a boca e dizer: olha, se não se voltarem para Deus, vocês vão ver coisas muito piores do que isso ainda. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Não é só os desastres relacionados à natureza que devem nos chamar a atenção e servir de advertência. Não. As calamidades que acontecem no mar também são uma advertência de Deus. Quando diz aqui no versículo 9: morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Isso também deve ser visto como a mão de Deus contra o pecado. Professor, para mim, me desculpa, mas para mim, essas coisas têm a ver apenas com a permissão de Deus. Não é uma ação, digamos assim, ativa de Deus. É só uma permissão. Olha, tira da sua cabeça esse papo de permissão. Se Deus tem o poder para intervir, esse negócio de permissão, isso é papo furado. Tudo que acontece de ruim, não podemos isentar Deus dessas coisas. Por quê? Porque ele controla tudo. Até quando ele deixa de agir, de certa maneira, ele está agindo. Por quê? Porque quando vai acontecer uma coisa ruim sobre a humanidade e Deus, podendo intervir, não faz nada, o que foi que ele decidiu no final? Decidiu que a tragédia vai acontecer. A tragédia vai acontecer. Então, temos de abrir mão desse conceito de um Deus que deixa a coisa rolar. Não é assim. Deus, ele tem um plano. E esse plano está sendo executado. Então, tudo de bom e de ruim faz parte do plano de Deus. Não à toa, no intuito de nos consolar, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por que ele usa essa expressão todas as coisas? Porque é impossível nós olharmos para o mundo e não pensarmos nas coisas ruins também. Não acontece só coisa boa, acontece coisa boa e ruim. Então o apóstolo, para consolar, diz o seguinte: todas essas coisas cooperam. E por que todas cooperam? Porque Deus está por trás das coisas boas e das coisas ruins também. Agora, é claro, Deus tem um propósito santo em todas as coisas. Ele é sábio. Ele tem o controle de tudo e está guiando com um propósito santo para que no final tudo termine bem. É isso que temos que colocar na nossa cabeça. Então aqui quando diz: o mar é afetado, a terça parte da criação que tinha vida existente no mar foi destruída, a terça parte das embarcações. Sim, tudo faz parte do plano de Deus. Agora, é claro, aquele que faz essas coisas serem realidades no mundo, como por exemplo, o homem agindo de forma irresponsável ou até intencionalmente, poluindo o mar, destruindo a natureza, matando a vida marinha, tudo isso, esses instrumentos serão punidos, penalizados. Por quê? Porque fazem isso querendo fazer. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas
uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Veja como nada escapa do plano divino. A terra com a natureza são atingidas. O mar, a água salgada, também é atingida. Agora, a água doce, inclusive rios, lagos, lagoas. Então se ouvir no jornal que aconteceu alguma coisa de ruim relacionado à água doce, eu posso entender que Deus também está agindo? Sim, você pode entender isso. Deus está agindo. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. E é claro que nada pode escapar de Deus quando ele resolve agir. Nenhuma parte deste mundo criado. Já vimos aqui a menção de pelo menos 3 áreas ou regiões, vamos dizer assim: a terra com a natureza, o mar, água salgada e água doce. Versículo 12: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Toda vez que você olhar para o céu e não conseguir enxergar o sol, as estrelas, por causa de fumaça, por causa de incêndio, por causa de seja lá o que for, lembre-se da quarta trombeta. Na quarta trombeta não enxergamos o sol. E tudo que acontece neste mundo que de alguma maneira nos impeça de ver o sol tem a ver com a quarta trombeta. Professor, eu posso imaginar 1000 coisas. Poluição, como o senhor mesmo falou aí, incêndios, não é? Sim. O ponto aqui é não deixar Deus de fora. Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Eu já falei aqui, quando comentei isso no estudo, que no original grego, em vez de águia, nós temos lá ave de rapina. E nesse caso aqui desse versículo, em vez de águia, seria mais apropriado usar, por exemplo, abutre. Por quê? Porque estamos diante de um cenário de morte, um cenário em que surgem mais e mais cadáveres. Qual é a ave que costuma aparecer quando há carnificina, quando há morte, quando há cadáveres? São os abutres que ficam ali prontos para descer e se fartar com o que resta dessas calamidades e tragédias. Então poderíamos ler assim: vi e ouvi um abutre que voando pelo meio do céu dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Se você achou que já foi muita coisa essas 4 primeiras trombetas, imagine então saber que há mais 3 trombetas para serem tocadas. Por isso que eu digo, nunca mais fique falando por aí que Deus não age. O mundo está totalmente dominado pelo inimigo e pelos não crentes. Eles estão fazendo o que querem fazer. Deus parece que não existe. Deus parece que não está aqui. Nunca mais diga isso. As trombetas são tocadas o tempo todo. Se você não acredita em mim, liga a televisão, vá ver um jornal e você vai perceber que Deus está presente e agindo. O que fazer então? Voltar-se para Ele, arrepender-se de seus pecados, buscar a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Para este mundo, só há uma esperança para barrar essas chamadas calamidades naturais, tragédias e coisas do tipo. Só há uma esperança, uma saída: voltar-se para Deus.